Além do bem e do mal, começa assim. Supondo que a verdade seja uma mulher, não seria bem fundada a suspeita de que todos os filósofos, na medida em que foram dogmáticos, entenderam um pouco de mulheres? Olá! Hoje a gente vai falar sobre um assunto e não necessariamente sobre alguma leitura, até porque já são leituras antigas e que eu quero trazer isso porque é um assunto que eu gosto de discutir, que é o Nietzsche. E sim, aqui estão os meus livrinhos, não estão todos aqui, mas os principais estão aqui. Então, a minha relação com Nietzsche, ela é antiga, da época da faculdade, porque eu tinha amigos que faziam parte de um clube de leitura de Nietzsche, então eles liam muito Nietzsche e eu, por influência, comecei a ler e gostei. Mas, claro, eu já tinha ouvido falar antes, enquanto estava estudando para o vestibular, mas era algo assim de que de fato eu não mergulhei naquela época na leitura, e sim, só sabia coisas assim superficiais da filosofia, mas já achava muito difícil entender. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina sobre Nietzsche e visitar vários livros dele e entender de fato. Isso fez total diferença, porque é muito difícil pegar um livrinho do Nietzsche e ler antes de dormir e entender alguma coisa. Não, você tem que estudar, o livro, ler devagar, se precisar parar e buscar outras fontes. E nessa disciplina eu tive a oportunidade de fazer isso, uma vez que o professor, ele estudava Nietzsche, então ele conhecia muito bem sua filosofia. Foi uma das melhores disciplinas que eu fiz durante a faculdade. Hoje, quando alguém me diz e vê o Nietzsche, como uma pessoa pessimista, niilista, eu sei que não leu sequer uma página dos livros dele e se leu, leu errado, certo? Nietzsche tem várias leituras errôneas ao longo da história. Ele foi, até um certo tempo, associado ao nazismo, e isso está completamente fora de cogitação, e também associado ao niilismo, já que é um assunto que ele discute. Mas ele discute de forma a dar uma nova leitura, para a vida. Então ele não é um niilista, apesar de ele ter tido no início da sua carreira ali de filósofo influências de Schopenhauer, que esse sim é pessimista e niilista. Mas Nietzsche supera, esse aspecto e consegue nos dar uma sensação de afirmação de vida muito, muito prazerosa, no sentido de que você sente inspirado em fazer esse tipo de leitura. Então, quando me perguntam por qual livro eu começo de fato a aprender e estudar Nietzsche, e eu gosto de dizer que eu comecei por esse livro aqui, Além do Bem e do Mal, que foi o que a gente leu inteirinho na disciplina. E aí a gente ia intercalando com a leitura de outros livros, É claro. Mas esse livro, ele ele traz várias ideias, da sua filosofia. É muito interessante para começar. Tem quem prefira começar por esse aqui, a Genealogia da Moral. E tem o mais basiquinho que também dá, que ele faz tipo um resuminho de todas as suas obras, é esse aqui, Etiom, que ele fala um pouquinho de cada livro dele. Então, se quiser dar uma introduzida, é legal. Mas é sempre bom pensar que você precisa adequar a sua leitura para além da obra de Nietzsche. E sim, ler comentadores, pessoas que estudaram Nietzsche por muito tempo, talvez assistir vídeos, certo? Porque ele parece muito difícil ler sozinho, Ele fala várias coisas que às vezes você fica assim, ok, mas o que ele quis dizer, Então, é interessante sempre explorar outras fontes além dos próprios livros. E aí a gente começa por um conceito, bastante interessante que eu já mencionei aqui, que é a afirmação
da vida, o que é, né, completamente o oposto de uma pessoa niilista, pessimista. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, Nietzsche ele criticava essas pessoas niilistas e pessimistas, né, que não tinham essa afirmação de vida, né? Então ele criticava, por exemplo, Schopenhauer. Em seus escritos, o Nietzsche ele questionava a modernidade porque ele estava preocupado que isso ia tornar as pessoas niilistas e pessimistas, uma vez que durante, né, na modernidade, tende aos nossos valores ficarem frouxos. Então ele se dedicou a mostrar que esses valores que a gente conhece desde que mundo é mundo não são os únicos e que é possível encontrar outros valores e repensar as crenças da nossa vida. E aí entra com certeza as questões de religião, que Nietzsche foi bastante crítico da religião, principalmente ali do cristianismo, porque são os valores que moldam, né, todo o nosso mundo ocidental e que, enfim, a gente é orientado por eles e que são valores que a gente precisa questionar, né? E aí ele falava, né, sobre encontrar os seus próprios valores. Nesse livro que eu mencionei no início, o Et Homo, ele fala que a função dele, né, o papel dele como filósofo seria educar e derrubar ídolos. Ele acreditava que era possível criar um novo modelo de ser humano. E aí é nesse contexto que ele criticava a visão de Descartes, que foi Descartes que separou o homem e a natureza, tratando mente e corpo como algo distinto. E aí, segundo Nietzsche, essa separação fez com que o intelecto fosse valorizado acima de qualquer outra coisa, de qualquer outra dimensão da natureza humana, levando as pessoas a ignorarem coisas fundamentais da nossa natureza, como os sentimentos e os instintos. E ele fala muito aqui de instintos. Ele também traz um conceito que a gente conhece como super-homem, mas na tradução correta seria o além-homem, algo que vai além do homem. E também o último homem, são dois conceitos diferentes que tratam. O último homem é aquele homem, né, aquele ser humano, que é uma espécie de animal de rebanho, alguém que busca uma vida sem sofrimento, prazer sempre e zero sofrimento, desigualdade, sem injustiça. Só que, ao mesmo tempo que ele faz, né, essa busca incessante da aniquilação do sofrimento e uma vida aí perfeita, ele acaba levando uma existência sem vitalidade. E aí vai se tornar decadente. Por quê? Porque o sofrimento, ele constrói caráter. Isso a gente encontra bastante em Nietzsche. O sofrimento aí ele tem uma função na vida das pessoas. Então a pessoa que busca aniquilar esse sofrimento, ela acaba se tornando fraca. E aí ele fala que o último homem é uma pessoa que ela não suporta a dor, que é incapaz de suportar a dor. E aí faz com que ela se torne uma pessoa submissa e conformada. Ele questiona que tipo de felicidade é essa, né? Como resposta desse último homem, ele traz o além-homem, que seria a superação do homem. O além-homem é o homem que supera a moral, que cria os seus próprios valores e que principalmente vivem com intensidade, que ao invés de viver verdades prontas, ele abraça a vida e vive a vida como ela é. E aí nos lembra até o absurdismo lá de Camus, né? Tudo se envolve, que é aquela pessoa que realmente está acima do homem medíocre, desse último homem que não suporta a dor e que se torna fraco. E aí eu gosto muito dessa ideia, apesar de ter muita discussão, né? O que seria criar os seus próprios valores. Até parece um pouco perigoso. Não à toa, o Nietzsche
também, né, é utilizado pelos pós-modernos para falar, né, dessa coisa de criar os seus próprios valores. E quando você cria, né, seus próprios valores, às vezes se torna bem perigoso. E hoje a gente pode observar isso, pessoas que querem criar os seus próprios valores e destoa completamente, né, do que a gente entende como moral e bons costumes, né, e o que acaba, né, assustando muitas pessoas, porque vai de encontro com tudo que você acredita. Então, eu gosto de fazer essa leitura de forma mais subjetiva e não levar em conta os pós-modernos, né. E quem faz essa leitura pós-moderna de Nietzsche, pensa, que o Nietzsche quer derrubar os valores cristãos e acabar com a moral, né, e não sei o quê. Mas isso vai muito da leitura que você faz, então eu gosto de fazer uma leitura mais subjetiva, por isso que eu gosto muito dessa ideia de além-homem, porque em um momento da modernidade existe essa luta entre os deuses, né? A religião enfraquece, que seria a morte de Deus, com todo respeito, não é isso que vocês pensam, não é acabar com a religião, é só que, sim, nos tempos modernos, na modernidade, a religião já não guia o mundo como era antigamente, então há esse enfraquecimento das crenças. E aí as pessoas ficam desnorteadas, porque são esses valores que movem o mundo, que orientam as pessoas. E aí ele propõe criar os seus próprios valores. Senão a religião precisa de um outro valor ali para guiar você na vida, senão você acaba ficando desorientado. E eu só entendi isso aplicando na minha própria vida. Se você para pensar, uma pessoa religiosa, por exemplo, que toda a sua vida é orientada pelos valores cristãos, né, religiosa cristã, que eu tô falando aqui, né, dando esse exemplo. E você tira a religião dela, você tira os valores cristãos e tudo que ela acredita, ela vai ficar desorientada, porque a vida dela é baseada naquilo. Ela acorda todo dia porque ela acredita na missão dela, de que ela tá fazendo algo de bom e, enfim, ela tá fazendo o bem, porque isso vai voltar para ela vai para o paraíso, enfim, tudo aquilo. E aí você tira essas crenças dela, ela não tem mais motivo para acordar de manhã, ela não tem mais motivo para fazer o bem, ela não tem mais motivo para viver. Isso é perigoso. Então, o que o Nietzsche propõe aqui é que esse além-homem que toma consciência disso, ele vai criar os seus próprios valores para conseguir sobreviver. E aí pode ser o sentido da sua vida. O seu trabalho é o seu valor e aí você vive para isso, esse é o motivo que você acorda todo dia, criou ali o seu próprio valor e vive intensamente isso. Eu gosto de pensar isso. Quando ele fala sobre essas questões, é relacionado a isso. Então, o seu objetivo como filósofo era questionar esses valores e essa moral. E, né, entre a frase que eu mencionei aqui, Deus está morto, que Nietzsche se tornou bastante conhecido por causa dessa frase, mas que ela é interpretada muitas vezes de forma errônea. Então, quando ele falou isso, foi no livro Gaia Ciência. Ele não está dizendo que essa entidade divina está morta. Está dizendo, né, o que eu mencionei anteriormente, que a religião estava enfraquecida e que não é mais o que guia as pessoas na modernidade. Então, o seu verdadeiro questionamento, quando ele menciona, ele cita essa frase, será que ainda vale a pena acreditar nessa entidade divina, né, que guia o nosso mundo, especialmente nessa sociedade, né, moderna, secular? E aqui, né, de por que Nietzsche criticava o cristianismo, né, em específico. E depois que eu li isso e que eu entendi isso, eu nunca consegui desentender, desler, esquecer e ser como eu era antes. Porque para o Nietzsche, o cristianismo era uma moral que nega os instintos humanos. E ao negar os instintos humanos, ele enfraquece a humanidade. Por quê? Porque o cristianismo, ele ensina que o sofrimento tem um objetivo e um objetivo transcendente.
a verdadeira vida está além. Ou seja, então ele nega a vida terrena em prol de uma vida além, que a gente não sabe que vida é essa. E para Nietzsche isso era muito ruim, né? Muito prejudicial, porque as pessoas negavam a sua existência, a sua vida terrena em prol do paraíso, né? Paraíso. Que paraíso? Qual paraíso? A gente não sabe. E fazendo isso, criava nas pessoas, né, nos cristãos, essa negação de viver plenamente, porque sempre tem algo te segurando, porque se você fizer certas coisas, viver de certas maneiras, isso vai te impedir de ter uma vida no paraíso, né? Uma vida além. Isso, né? O jeito que a gente vive na Terra, de acordo com o cristianismo, é o que vai nos proporcionar o paraíso. E a gente entra em diversos questionamentos que daria para ficar aqui falando por muito tempo, né? E questionamentos morais também. Não à toa, Dostoiévski escreveu que se Deus não existisse, tudo seria permitido. E aí fica no ar, né? Que Nietzsche também, né? O que Nietzsche nos prega, de forma resumida, é viver até as últimas consequências. E é claro, tem pessoas que acham que isso pode trazer consequências ruins, né? Viver até as últimas consequências é um pouco imprudente. E aí eu fico em cima do muro quanto a isso. Eu gosto da ideia que ele fala de viver plenamente sem esses freios morais, mas também é perigoso pensar nisso, porque são os freios morais que nos seguram e, né, nos tornam humanos decentes em muitas vezes, né? O Nietzsche, ele critica muitas coisas e também vai criticar a ciência e a razão. O maior inimigo dele era Kant, e ele fala em várias páginas aqui, até faz piadinhas com Kant, que é muito engraçado. Por que ele criticava a razão e a ciência? Porque para ele era a mesma lógica ali do cristianismo, de negação. E no momento em que a razão e a ciência quer reduzir a experiência humana em fórmulas, conceitos matemáticos, ele acaba perdendo essa dimensão genuinamente humana da experiência humana que não dá para se reduzir em fórmulas e conceitos matemáticos. E aí, não à toa, né? A psicanálise tem muito a ver aqui, né? O Freud bebeu muito de Nietzsche, né? Os dois eram contemporâneos, assim, e tinham essas mesmas ideias. Que é justamente isso, né? A ciência não consegue explicar tudo, principalmente quando se trata da experiência humana, da experiência subjetiva. Ele critica um montão de coisas, mas de fato, o que é que ele acreditava? Primeiro, ele propunha, né, a afirmação de vida, que o ser humano, sem se amarrar à religião, ao cristianismo e à razão e à ciência, fosse atrás de buscar os seus próprios valores, né? E que vivesse com intensidade esses valores. Mas, claro, isso não significa que não pode acreditar, não pode levar em conta a ciência, a razão ou ter uma religião. Mas saber onde um começa, o outro termina, não se prender, se frear o tempo todo nesses dogmas, tanto religiosos quanto científicos. O que ele queria mesmo era que o ser humano vivesse plenamente a experiência da existência, ouvisse os seus instintos, né? E, enfim, criasse ali os seus valores que fizesse sentido quanto à sua experiência de vida e vivesse de fato plenamente. E sim, né? Ele questionando essas coisas na época que ele questionava, é claro que ele ia ser visto como uma ovelha negra. Mas uma coisa eu posso garantir, que com a leitura de Nietzsche, né, conseguiu me proporcionar é essa vontade de viver plenamente, de buscar os seus próprios valores, questionar os valores que você costuma ver o tempo todo, né? Mas encarar e afirmar a vida da forma que ela é, com dor, tristeza, mas felicidade, conquistas, enfim, é viver cada
aspecto da existência humana de forma plena. Buscar ressignificar vários aspectos que a gente vive e buscar sentido nessas pequenas coisas do cotidiano, que é algo que eu falo o tempo todo.